Sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria que nós recebemos a todos aqui. Nós saudamos também aqueles que nos acompanham pela TV Comunhão, pela Rádio Comunhão e pelo canal no YouTube. Hoje nós temos a grande felicidade de termos conosco nosso irmão Pedro Paulo Zal, tem sobrenome, com o seu projeto Reforma Íntima na Prática. E hoje nós temos um tema bem interessante, que é sobre intuição. Aí ele vai falar o tema, mas é sobre intuição, como nós exercitarmos a nossa intuição. Vou passar para o nosso irmão Jack Darça, que irá fazer uma breve leitura e a nossa prece inicial. Lembrando ainda, queridos, que o projeto Reforma Íntima na Prática do Pedro Paulo, ele se constitui de uma palestra mensal em um dos sábados do mês. Então, é um projeto que se iniciou no início deste ano. Então, fiquem muito atentos, todo mês nós temos uma palestra do Pedro Paulo aqui aos sábados. Fiquem atentos, tanto em nosso site, quanto no mural ali no final do salão. Vamos à leitura. É uma psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. O título é Basta Lembrar. Eu gosto muito desta brevíssima mensagem, mas que significado muito profundo. Emmanuel nos diz: se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Façamos a nossa prece, queridos. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos reunidos em uma de Tuas casas, buscando Teu esclarecimento, Teu consolo, Tua fortaleza, Senhor, para a caminhada que nos cabe. Auxilia-nos, Mestre Jesus, para que na palestra que virá a seguir, que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, mente para refletir e, acima de tudo, Senhor, coração de sentir. Auxilia-nos a sairmos daqui mais fortalecidos em nossa fé, mais esperançosos, mais confiantes em Deus, nosso Pai, e em Ti, Senhor. E em nome de Deus, em Teu nome, em nome da imensa equipe espiritual aqui presente, nós damos iniciada a palestra da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. E que assim seja. Queridos, com vocês, nosso irmão Pedro Paulo. Boa noite a todos. Todos estão ouvindo bem aí atrás? Certo? Bom, queria mais uma vez agradecer a casa pela oportunidade da gente estar aqui trazendo uma reflexão e principalmente agradecer a Deus pelo dom da vida, que é extremamente importante. Hoje a gente vive um período onde a palavra gratidão é muito sucintada, né? E tem que ser. E particularmente eu sou muito grato sempre, todos os dias, pela minha vida, porque eu sei o quanto é importante a minha vida. Sem ela, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo evoluir, né? Hoje, a gente traz aqui um tema de duas palavras que às vezes são muito confundidas, parecem até sinônimos. Mas do ponto de vista da doutrina espírita,
a gente vai verificar que elas são próximas, mas elas não são iguais, que é o conceito da intuição e da inspiração. E por que que isso é tão importante no nosso processo da reforma íntima? Quando a gente começa a buscar o autoconhecimento, a autoanálise, a autopercepção, nós vamos verificando que não basta somente a gente querer ser melhor. A gente precisa entender como que a gente pode ser melhor, né? E para isso, a gente precisa entender todos os mecanismos que estão em volta desse projeto chamado desenvolvimento espiritual. A palavra intuição e inspiração, ela vai nos trazer uma consciência, uma reflexão, principalmente de que, primeiro, nós nunca estamos sozinhos, nem fisicamente, nem espiritualmente. Kardec, quando questionou os espíritos, através do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que ele diz se os espíritos, eles conseguem intervir nas nossas vidas. E eles respondem, muito mais do que vós podeis imaginar. Então, a partir dessa resposta, a gente precisa compreender que nós vivemos através de sentidos físicos e através de sentidos espirituais, os quais vão dar condição da gente ter essa interação com o plano espiritual e com os espíritos. Mas o que isso tem a ver com a nossa reforma íntima? Tudo. Pois muito dos benefícios, das orientações ou dos obstáculos que podem surgir no nosso caminhar tem a ver com a intuição e com a inspiração. Vamos analisar isso melhor. O primeiro questionamento que eu trouxe para que a gente avaliasse é: todos nós somos médiuns? Do ponto de vista da doutrina espírita, e aqui cabe uma parte. O que é médio? Médio nos remete ao conceito de meio, né? Estamos no meio, entre uma coisa ou outra. A doutrina espírita, ela se apropria de um objeto de estudo específico na sua parte científica, que é o quê? O mundo espiritual e a interação desse mundo espiritual com o mundo material. Logo, dentro da doutrina espírita, ela concebe dois mundos, dois estados, duas dimensões, a material e a espiritual, onde ela diz que no plano espiritual existem os espíritos desencarnados e no plano material existem os espíritos encarnados. Porém, há uma interação, uma comunicação. E aí é interessante porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas, inclusive espíritas, ou pelo menos dentro da doutrina, dizendo assim: eu adoro o espiritismo, mas eu tenho pavor de espírito. Não é? Eu não quero nem saber desse negócio de espírito. Não me chama para negócio de comunicação, para mesa mediúnica, que eu tenho um pânico disso. E aí, internamente, por uma questão de gentileza e educação, a gente ri, né? Porque como um Kardec perguntou para os espíritos, ele falou que os espíritos estão conosco muito mais do que a gente imagina. Ou seja, a gente não precisa estar numa reunião mediúnica para estar interagindo com os espíritos e eles conosco. Nós não precisamos ter vidência, clarividência, nada disso. Por isso, todos nós somos médios, no ponto de vista que estamos entre um plano e outro, e nos comunicamos, interagimos com o plano espiritual e o plano espiritual conosco. Mas existem algumas considerações a fazer sobre esse conceito de mediunidade. A doutrina também nos traz, de maneira muito bem detalhada, que nós vamos ter dois tipos de mediunidade: as mediunidades de efeitos físicos e as mediunidades de efeitos intelectuais. Correto? Essa mediunidade natural que todos nós temos, ela está na parte dos efeitos intelectuais, aonde nós vamos ter, dentro dos efeitos intelectuais, o conceito de intuição e inspiração, que é nata.
ou seja, que é inerente à nossa existência. Todos nós somos médios de efeito intelectuais, principalmente no que diz respeito à intuição e à inspiração. E nós não precisamos saber absolutamente nada de espiritismo para termos essa condição. Correto? Vamos adiante. Ele diz assim: no estado evolutivo que nos encontramos, a inspiração, a intuição e a percepção fluídica são faculdades permanentes em nós, assim como a inteligência é um atributo permanente do ser humano. A isso denominamos mediunidade natural. Assim como não podemos mais deixar de pensar, também não podemos deixar de ser médiuns. À medida que evolui e se moraliza, o indivíduo adquire faculdades psíquicas e aumenta, consequentemente, sua percepção espiritual. Do ponto de vista de uma mediunidade intelectual baseada na intuição e na inspiração, sim, todos nós somos médiuns. Ok? Até aí? Vamos adiante. Porém, tem um outro tipo de mediunidade, que ele chama de mediunidade de prova. Para muitos, são concedidas temporariamente outras faculdades psíquicas, tais como psicofonia, psicografia, vidência, etc. Não as conquistaram, mas receberam-nas de empréstimo durante a encarnação. Esse tipo de faculdades recebidas por empréstimo denominamos de mediunidade de prova. Existe uma outra classificação dentro da doutrina que ele vai colocar como mediunidade ostensivas e mediunidades intuitivas ou passivas. A psicografia foi muito bem conhecida a partir de Chico Xavier e de vários outros autores encarnados, aliás, psicógrafos, médios encarnados, que, através do processo da inspiração, que nós vamos já falar daqui a pouco, receberam as ideias de espíritos desencarnados e passaram para o papel, transformando-os em livros. A psicofonia, para aqueles que não conhecem esses termos, é exatamente quando o espírito desencarnado se comunica através de um médium encarnado, utilizando principalmente o seu aparelho vocal, as suas cordas vocais. Ele fala através do médium encarnado, né? A vidência é a capacidade de que alguns médios possuem de visualizar o plano espiritual, principalmente no que diz respeito a espíritos desencarnados. Ainda mais cedo nós conversávamos sobre uma pessoa que estava com uma mediunidade de vidência desequilibrada e ela, em todo lugar, às vezes dirigindo, via espíritos e não sabia, às vezes, definir se era espírito encarnado ou desencarnado, porque ela estava num processo de vidência. Existe também a clarividência, que além do espírito, ela verifica a dimensão espiritual e todos os seus componentes. Essas capacidades, essas habilidades, essas competências psíquicas e espirituais, elas são definidas para médios, aonde vem com uma responsabilidade, correto? Para desenvolvê-las para o bem. Ah, Pedro, mas eu vejo, eu ouço, e eu não quero, eu tenho medo de espírito. Ok, você tem duas opções. Ou você continua com o medo vendo tudo, ou você começa a entender o que significa tudo isso e continua vendo sem medo. Porque só tem essas duas opções. É um compromisso, é uma responsabilidade. Às vezes as pessoas dizem, é um dom que eu não quero. Não é dom, porque dom é uma coisa boa, que eu vou e exerço com prazer. A mediunidade é um trabalho, é um serviço. Você vai ser instrumento da misericórdia divina. Normalmente, utilizando essa capacidade para ajudar irmãos que ainda estão extremamente sofridos, perdidos, desesperados. Vamos mais um pouco adiante. Vamos falar de sintonia vibratória. Sintonia vibratória é a base para todos os fenômenos de inspiração, intuição e percepção. Duas pessoas sintonizadas estarão, evidentemente, com as mentes perfeitamente entrosadas,
havendo entre elas uma ponte magnética a vinculá-las, imantando-as umas às outras. E aí eles nos dizem que nós temos faixas de sintonia vibratória, faixas consideradas positivas e faixas consideradas negativas, do ponto de vista do equilíbrio mental, emocional e espiritual. As faixas vibratórias positivas, elas são, como vocês estão vendo aqui, mais alongadas. Por quê? Porque elas têm uma capacidade de se estabelecer dentro do nosso campo energético ou de pensamento e permanecer por mais tempo. As faixas negativas, elas são mais curtas e intensas. Por isso que quando eu tenho um temperamento de irritabilidade, é muito fácil ficar irritado, porque ela é rápida. Assim como é muito mais difícil ou trabalhoso eu ficar em paz. Aliás, como o nosso querido Jack estava falando aqui anteriormente. É por isso que é tão difícil a paz, porque a paz eu não consigo rápido, eu tenho que estar num estado de vibração e de sintonia e harmonização para conseguir essas vibrações mais longas. As faixas negativas não. E aí é interessante porque isso explica algumas pessoas que explodem, xingam, gritam, quebram, choram e daqui a pouco está te convidando para tomar um café. Não é assim? Porque as faixas negativas, elas são curtas. Elas vêm, chegam no pico e descem. É rápido. Ela não fica, ela não é autossustentável. Ela é autodestrutiva. É diferente. Por isso que a doutrina fala, principalmente o Evangelho, sobre mansitude, sobre afabilidade, né? Sobre tolerância, sobre paciência, justamente por causa disso. Vamos aos conceitos. Inspiração é simplesmente uma influência telepática com plena consciência, mas reconhece que é uma influência estranha quando o assunto tratado está fora das cogitações do indivíduo que recebe ou mesmo contrária de seus pontos de vista. Uma definição leiga: inspiração significa sugestão, insinuação, conselho ou inspirar, incutir, infundir, insuflar, introduzir. Atende-se para a etimologia e origem dessa palavra, que vem de inspirare ou introduzirá, quase o mesmo que assoprar. Às vezes nós não temos uma sensação que nós estamos num curso de um pensamento e vem outro que chega como um sopro para a gente, né? De maneira totalmente desconectada da linha que eu estou passando. Esse é o processo da inspiração. A inspiração vem de fora, não está dentro do meu arquétipo, não está dentro da minha conjuntura mental, espiritual, energética, perispiritual ou reencarnatória. A inspiração, segundo a doutrina, nós trouxemos aqui algumas questões. No livro Seara dos Médios, Emmanuel fala: a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, diz: uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos, suas instruções. Pela mediunidade, o espírito infunde suas ideias no entendimento do transmissor. Ou seja, eu tenho um espírito soprando ideias para que eu possa avaliá-las, aceitá-las ou rejeitá-las. No dicionário Enciclopédia do Espiritismo, ele fala: é o recebimento espontâneo de ideias, pensamentos, concepções provindos de espíritos. Ressalte-se, é espontâneo, logo não precisa evocação nem pedido de auxílio, é um socorro imediato e de bom grado. Na inspiração, a pessoa se mantém consciente para ocorrer o fenômeno e é preciso que haja apenas sintonia mental entre quem vai emitir com quem vai receber telepaticamente as ideias ou sugestões mentais. Entende por que depende da sintonia vibratória
para que eu possa ter a inspiração. O que quer dizer isso, Pedro? Se a gente quiser falar sobre política internacional com uma criança de 4 anos de idade, nós vamos conseguir inspirar essa ideia para uma criança de 4 anos de idade? Sim ou não? Não. Correto? Porque não há uma sintonia vibratória, não há uma capacidade de percepção, de julgamento, de discernimento. Então, a inspiração vai depender da minha sintonia, da minha capacidade de entendimento. Vamos agora para a intuição. A palavra intuição, do latim intuere, ver, em ou contemplar. Ato de ver, perceber, discernir de forma clara ou imediata. Ato ou capacidade de pressentir. Percepção na sua plenitude de uma verdade que normalmente não se chega por meio da razão ou do conhecimento discursivo ou analítico. Quando o médium entra em transe, o seu perispírito se desprende e situações vividas e ou conhecimentos adquiridos em outras encarnações passam a ser lembrados. Muitas vezes, o médium manifesta conhecimento que se encontram latentes no inconsciente ou expõe situações trágicas vividas em existência pregressa, que agora surgem como se fosse história de espíritos infelizes desencarnados. A inspiração eu recebo do outro. A intuição eu acesso arquivos mentais ou reencarnatórios que já estão instalados dentro do meu acúmulo de experiências. Por isso que, às vezes, a gente até se surpreende com algumas ideias, né? Como que a gente não sabia disso? Dentro do processo psicológico, hoje, um obstáculo que limita muito a capacidade intuitiva é principalmente a baixa autoestima. A baixa autoestima, ela não só bloqueia, como ela ignora o nosso acesso intuitivo às nossas competências adormecidas ou já desenvolvidas. E aí o ser humano começa a achar que ele não tem capacidade, quando ele tem. O processo da discriminação, do preconceito, dos rótulos, dos bullying, também ajuda muito a bloquear a intuição do ser humano. Porque ele começa a achar que ele não tem aquela competência, aquela capacidade, em função de uma característica física, emocional ou espiritual, ao qual aquele grupo ou aquela sociedade o discrimina. Porém, nós não podemos esquecer, e a doutrina espírita é enfática nesse sentido, que nós somos eternos, vivendo capítulos através de várias encarnações. E em cada encarnação, as características do espírito, que diz sentido às competências intelectuais e emocionais, elas são carregadas pelo espírito. Nós nunca podemos analisar alguém ou nos analisarmos a partir do ponto de vista de uma só vida, porque nós vamos ficar extremamente limitados. Correto? É nesse sentido que a doutrina espírita vem ampliar, vem nos dar insumos e condições maiores para que a gente perceba o que Jesus fala, como nós somos muito mais do que imaginamos. Quando ele diz que nós somos sal da terra, que nós somos deuses. A gente precisa compreender que o espírito do alcance, da envergadura de Jesus, da competência e da capacidade iluminativa dele, ele jamais colocaria palavras à toa. Tudo que ele fala tem um sentido, tem uma verdade, tem um aviso, tem um apoio e um suporte para o nosso desenvolvimento espiritual. Porém, em função dos nossos descaminhos, da nossa ignorância, da nossa teimosia, às vezes nós não compreendemos que nós somos feitos para sermos felizes e ditosos. Ok? Concluindo, podemos então concluir que a inspiração é a transmissão dos pensamentos e mensagens de uma mente para outra.
Essa figura aqui, ela coloca a imagem de um espírito desencarnado se conectando ao perispírito, que é o corpo fluídico que todos nós encarnados temos, e também os desencarnados, para que acesse a mente física nossa e a gente receba aquela informação. Esse é o processo da inspiração. Intuição é o conjunto de conhecimentos próprios adquiridos ao longo de inúmeras experiências vividas pelo ser que lhe afora a mente espontaneamente, sem ninguém que lhe transmita nada. Então, a intuição é o acesso que eu tenho ao conjunto de ideias ou experiências que estão no meu perispírito. Por isso que no slide anterior nós falamos que a intuição, ela não passa pelo raciocínio lógico, ela passa pela inteligência espiritual, que é uma das competências da inteligência espiritual, é a capacidade que eu tenho de acessar o meu corpo fluídico, as minhas lembranças perispirituais. Correto? E por que que o intelecto, nesse processo, ele não atua? Porque o intelecto, ele sempre vai trabalhar no sentido externo, dos fatos, das evidências, das experiências vividas na carne. A intuição, eu vou acessar as experiências vividas do espírito. Por isso que muitos de nós, às vezes, fica tentando resolver certas situações através do intelecto e bloqueia a nossa intuição. A nossa intuição nós vamos precisar conectar, ampliar a nossa consciência, justamente para esse aspecto mais divino e espiritual. E quanto à intuição, não necessitamos pedir nem a Deus, nem aos bons espíritos, em si organizar nosso mundo interior, para que nossos próprios conhecimentos possam ser devidamente utilizados para a nossa própria marcha evolutiva e seguir a orientação de Emmanuel, que em seu livro Consolador nos indica que para desenvolver a intuição são necessários estudo perseverante, esforço sincero e meditação sadia. Por que a meditação é importante? Vocês lembram daquelas ondas longas e positivas? Para que eu possa acessar, para que eu possa intuir a minha inteligência espiritual e acessar essa área, eu preciso de meditação, de harmonização. Se eu ficar nas ondas curtas da ansiedade, da angústia, do medo, do desespero, eu não consigo acessar essa área. Eu não consigo liberar a minha intuição. Correto? Portanto, amigos e médios em geral que constantemente utilizam essas duas expressões confundidas, agora poderemos afirmar com certeza que quando quisermos pedir ajuda a nossos amigos da espiritualidade, peçamos para que eles nos inspirem e não nos intuam, porque a intuição depende somente de nós. Tudo bem até aqui? Pedro, mas como é que eu faço então para usar esse processo no meu dia a dia, na minha prática? Para que a gente possa utilizar, a gente já sabe o mecanismo qual a gente vai acessar. Mas principalmente no que diz respeito à inspiração, ou seja, quando telepaticamente nós vamos nos conectar à mente dos espíritos desencarnados, aí vem uma outra questão para a gente refletir, que é o quê? Kardec disse que nós temos vários espíritos ao nosso redor, que eles atuam em nós muito mais do que a gente imagina. Ainda agora, alguém fala que nós estamos no mundo de provas e expiações, ou mudando para a regeneração. Só para a gente lembrar, a doutrina nos diz que existem 5 categorias de mundos: primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos, divinos e celestes os últimos. Eu gosto de estar do lado do Jack. Eu me sinto extremamente feliz, porque tudo que eu não lembro, ele lembra. Tudo que eu não gravo, ele grava. Eu sou muito grato por ter conhecido o Jack, sinceramente. Porque um dia, através das intuições e inspirações, eu vou chegar e vou gravar tudo como ele. Nesse sentido,
como nós temos vários tipos de planeta, nós estamos num planeta onde nós temos espíritos anjinhos e não anjinhos. Não é isso? Sim ou não? Até porque não são só os espíritos que são anjinho ou não anjinho, nós também. Nós temos essa dualidade, porque nós estamos num processo de transição. Todo processo de transição, nós vamos ter um lado e outro. Num processo de instalação, de ratificação, a gente tem só um lado. Correto? Então, como a gente pode ser inspirado pelos bons espíritos? Eu sempre, quando converso com as pessoas, eu falo muito da figura do anjo guardião, que é o maior inspirador que a gente tem, né? Só que assim como tem os inspiradores, nós temos também os obsessores, que também são nossos colegas de jornada. Eu costumo chamá-los de professores, porque eles não só dão a prova e a lição que a gente precisa, como ele fica nos lembrando o tempo todo o quanto nós precisamos aprender. Correto? E aí eu digo, olha, eu falo com o meu anjo da guarda, de vez em quando a gente conversa. Inclusive eu tenho um nome que eu dou para ele. E aí o pessoal fica perguntando, Pedro Paulo, ou tu é um cabra muito desenvolvido, ou tu é um cabra muito doido. Não tem outra coisa, né? Quem é espírita, quem é o pessoal que acredita em anjo guardião, vai dizer, pô, esse cara aí consegue falar com o anjo guardião dele, né? Mas eu consigo. E esse processo, ele veio principalmente através de uma leitura que foi muito importante para mim. E essa leitura eu quero trazer hoje aqui para a gente refletir. É uma leitura do Livro dos Espíritos. Como eu não gravo tudo, eu tenho que trazer no slide. Se fosse o Jack, ele não precisava de nada disso. Parte segunda, onde fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos, onde tem vários tópicos, mas aqui nós vamos nos ater à escala espírita. E por que é importante a gente entender disso? Porque nós não temos espíritos de todo tipo ao nosso redor. Como que eu vou distinguir o que é o meu pensamento, a minha intuição, o que é a inspiração dos espíritos amigos e o que é a obsessão dos nossos professores? A gente precisa saber distinguir esse processo, né? O que é meu, o que é de um e o que é de outro. Via de regra, aquilo que você desperta de forma muito momentânea e rápida, não é seu. Seja para um lado, seja para o outro. Correto? Não é seu. Se você está numa linha de pensamento, numa linha de comportamento, e eclode, aparece rapidamente um pensamento diferente daquela linha, não é seu. É de quem está à sua volta. Correto? Dentro da escala espírita, ele diz o seguinte: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Kardec começou a querer saber como é que era esse processo classificatório. Esse processo classificatório, segundo os espíritos, é muito fluido, não é exato. Correto? Às vezes você tem espíritos que já estão desenvolvidos em algumas situações, outros não. Devido às suas experiências, devido às suas escolhas, devido à sua consciência, o seu grau de discernimento. Mas ele trouxe para a gente, de maneira pedagógica, para que a gente possa entender, porque o desenvolvimento espiritual, assim como a mente humana, é algo muito complexo, tem várias maneiras da gente analisar, e aí ele trouxe uma classificação para a gente. Essa classificação, eles colocam, em geral, 3 grandes divisões chamadas de ordens. Então, nós vamos ter 3 ordens de espíritos. E em cada ordem, nós teremos subdivisões, que eles chamam de classes. Isso tudo no que diz respeito ao desenvolvimento espiritual. É interessante porque aqui ele está falando dos espíritos.
E quem são espíritos? Nós. A diferença é que tem encarnado e desencarnado. Então, muitos de nós vamos nos identificar dentro desse processo. As ordens são 3. Ele diz: primeira ordem são os espíritos puros. Segunda ordem, bons espíritos. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Dessas ordens, nós vamos surgir 10 classes. Na terceira ordem, nós temos 5 classes. Na segunda, 4 classes. E na primeira, 1 classe. É importante que nessa visão maior, a gente entenda que os espíritos de terceira ordem, ou seja, os imperfeitos, e o de segunda ordem, os bons espíritos, eles ainda estão em desenvolvimento. Espírito em desenvolvimento, ele precisa de encarnação, ele precisa vir para a carne para ele se desenvolver. Por isso é tão importante a nossa vida. É tão importante, tão disputada. Tem uma fila enorme querendo vir para cá, justamente por causa da necessidade desse desenvolvimento. Já os espíritos de primeira ordem, eles não precisam mais encarnar, porque eles não precisam mais provar nada. Correto? Quando eles precisam se materializar ou encarnar, é em missão, mas não em provação. Tudo bem até aqui? Vamos lá. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos. E aí nós temos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, ou seja, falsos sábios, neutros, batedores ou perturbadores. O que eu quero trazer dessa questão para vocês? Percebam aqui que ele vai começar a dizer características dos espíritos, inclusive forma de linguagem. Cada característica vai determinar uma forma como esses espíritos se comunicam. E a partir dessas informações, a gente consegue definir quem está nos inspirando, quem está nos obsidiando. Ok? A característica dos espíritos de terceira ordem são predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, possui ignorância, orgulho, egoísmo e paixões, tem a intuição de Deus, ou seja, tem a consciência de Deus, mas não o compreendem, logo ignoram, renegam. Nem todos são essencialmente maus, em alguns há mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeiramente a maldade. Uns não fazem nem o bem, nem o mal. Ok? Espíritos impuros são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos, olha lá, pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Se eu estou num processo onde cada vez mais o pensamento está em conflito com o outro, está em desajuste com o outro, há grande probabilidade de espíritos impuros estarem me orientando e eu aceitando. Correto? Eles ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas porque passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer-se pela linguagem. Essa linguagem. São espíritos que estão prontos para derrubar o nosso objetivo de desenvolvimento espiritual. Só que eles não fazem isso sozinhos. Eles fazem isso com a nossa anuência e sintonia vibratória. Lembra do conceito da sintonia? Esses espíritos, eles vão atuar nas ondas curtas, através de irritabilidade, ansiedade, medo, angústia, explosão, cólera, recalque, ressentimento, mágoa, vingança. Esses espíritos, eles são especialistas nisso. Ainda. Porque tudo é transitório. Ok? Nona Classe, espíritos levianos, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros.
metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Olha aí a galera do fake news espiritual. Eles não estão preocupados com a verdade. Eles estão preocupados com a leviandade. Correto? Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnômenos e diabretes. E existe isso? Existe. Isso aqui tem a ver com a forma plasmática que eles utilizam. São todos espíritos, mas eles se identificam com essas figuras, que não são alegóricas, simplesmente. Eles se moldam dessa forma, eles se apresentam dessa forma, porque eles acham interessante. Ok? Espíritos pseudo-sábios, esse é interessante, porque parece que é e não é. É o antigo Denorex, não era? Não tinha? Tu é da época do Denorex? Eu sou não. Não, desculpa, eu sou da época do Denorex. Tem muito jovem aqui que não é. Denorex era uma propaganda, acho que de um shampoo, alguma coisa assim, que dizia no final, parece, mas não é. Né? Dispõe de conhecimento bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles, olha lá, novamente ele está falando da linguagem, apresenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, Pedro Paulo, fulano conhece a palavra, fulano conhece o espiritismo, fulano já está há muito tempo, já fez ERD, ERM, TRESM, tudo quanto é R que tem aqui já fez. Mas parece que ele não mudou nada. Não é assim? Vocês conhecem alguém? Não precisa falar. E nem olhar para o lado, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui em paz. Nós não estamos aqui para julgar. É uma reflexão. Por quê? Porque esses espíritos, eles têm um certo conhecimento, mas eles ainda não conseguiram compreender, introjetar, sentir esses conhecimentos espirituais. Mas na hora de falarem, de estudarem, de se posicionarem, principalmente depois do WhatsApp, de colocar as mensagens lá no WhatsApp, é uma beleza. A gente fica pensando assim, por que essa criatura não para de botar mensagem e faz o que ele está botando aqui? Né? São os pseudos sábios. Vamos ver o que diz mais deles. Em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Correto? Então, às vezes, vem muito processo de obsessão ou de condução das nossas mentes nesse sentido. E é interessante que às vezes a gente fica vendo assim, eu não vou falar essa palavra porque vai dar confusão, é de uma figura pública, mas tem a ver com isso. As pessoas dizem assim, eu estou dentro de uma religião, seja cristã, seja o que for, e disse assim, eu te perdoo, mas eu não quero mais te ver na minha vida. Aí a gente fica pensando, que perdão é esse, né? Da onde vem esse perdão? É melhor dizer assim, olha, eu ainda não consigo perdoar nem te ver. Eu estou tentando. Mas não diga o que você faz, porque não é verdade. São excludentes. Existem algumas frases e posturas que são excludentes, gente. É tipo a pessoa querendo ajudar, mas controlando. Eu quero ajudar, mas no final só dá confusão. Então você não está ajudando. Se está criando confusão para ti e para o outro, isso não é ajuda. Né? Isso é um pseudo sábio. Ele acredita, né, que ele está fazendo coisa boa. Porém, de boa intenção, tem um lugarzinho que está cheio. Não sei se vocês sabem qual é. Tá? Vamos adiante. Espíritos neutros. Esse é neutro, nem lá nem cá.
nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante mal para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne à moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Então, é o famoso morno. Dia desse eu estava conversando com a minha mulher, ela estava falando que tem uma passagem na Bíblia, o Jack deve saber, ele já leu ela de cabo a rabo tantas vezes. Eu acho que o Jack escreveu a Bíblia, só pode. Só pode. Uma criatura dessa não tem condição de saber tudo quanto é os negócios lá, eu não consigo isso. Mas que bom, né? E aí diz lá que Deus não gosta dos mornos, uma história assim. Que você vai para um lado, vai para o outro, na verdade Deus gosta de todo mundo, né? Mas assim, às vezes tem pessoas que ficam ali e acham que por não fazerem o mal, estão legal. Não está legal, né? Porque o fato de não fazer o mal e não fazer o bem, não vai para lugar nenhum, tá? Sexta classe, espíritos batedores ou perturbadores. Este espírito, propriamente falando, não forma uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes de terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar e etc. Afiguram-se mais do que os outros presos à matéria. Normalmente, esses espíritos são chamados zombeteiros. Eles vão começar a fazer manifestações mediúnicas de efeito físico. Eles conseguem manipular muito bem os efeitos físicos, de pancada, de empurrar objetos, de fazer uma série de outras situações. Eles querem perturbar, simplesmente perturbar, né? Eles se regozijam, eles gostam de brincar com os encarnados. Ok? Vamos lá para a segunda ordem, então, os bons espíritos. Né? Falamos dos espíritos imperfeitos, chegamos nos bons espíritos. Aí nós temos os benévolos, os sábios, já não os pseudo-sábios, os de sabedoria e os superiores. Quais são as características da ordem desses espíritos? Predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, ele já não é mais tão dependente dos prazeres materiais. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estão ainda completamente desmaterializados, ou seja, ainda precisam estar encarnando. Conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobre mesmo algumas de suas manias. Vamos ver como é que é cada um. Os benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. São pessoas que têm naturalmente, ou espíritos que têm naturalmente a essência do bem, da bondade, mas não necessariamente da intelectualidade. E eles são extremamente altruístas, ou seja, querem ajudar. Correto? Esses vão nos inspirar. Espírito sábio, distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupa-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para os quais tem maior aptidão. Entretanto, só encara a ciência do ponto de vista da sua utilidade, jamais dominado por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Os pseudo-sábios, eles são extremamente intelectualizados e científicos, mas eles usam isso ao seu bel prazer. Aqui não. Aqui eles são intelectualizados, eles têm um conhecimento intelectual muito grande, mas eles vão utilizar em prol do outro, em prol da ajuda, correto? Por isso que eles são sábios. Ainda sobre os espíritos de sabedoria. As qualidades morais de ordem mais elevada são os que os caracteriza. Sem possuírem limitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Você percebe que a partir de cada gradação, de cada classe, o conteúdo, seja moral ou intelectual, ele vai se refinando.
Isso tem a ver com a linguagem. Então, quando você tem um pensamento, quando você tem uma inspiração, que ela é mais refinada, que ela é mais rebuscada e que ela é reta, ou seja, ele não vai falar uma coisa aqui para ti e ele vai falar outra coisa diferente lá na frente. Não. Ele vai falar sempre a mesma coisa. E aí eu começo a perceber quem é que está ao meu lado. Diferentemente daqueles que nós falamos inferiores, que eles vão falar de acordo com a conveniência. E o resultado da obsessão deles vai ser sempre dor e sofrimento, e retardo do meu desenvolvimento. Vamos parar por alguns segundos e refletir. Aquela vozinha que a gente sempre tem, que sempre ouve, desde pequeno. Tem uma voz que fala sempre de maneira reta, sábia, amorosa. Tem outra voz que ela é mais perturbada, ansiosa, que infiltra discórdia, ressentimento, irritabilidade. Isso necessariamente não é uma bipolaridade. Isso tem a ver com processos inspirativos ou obsessivos. Correto? E eu me sintonizo de acordo com as minhas escolhas, ou de acordo com a minha intuição. Porque lembrem que ele falou anteriormente que a intuição, eu vou ter acesso às minhas vidas e experiências positivas e às minhas vidas e experiências negativas. Então, quando um processo intuitivo me disser que não é para que eu caminhe nessa situação, porque eu vou provavelmente repetir um sofrimento, mesmo que eu tenha um espírito de terceira ordem falando no meu ouvido para continuar, eu digo, epa, peraí, não é assim não. Não é assim. Até porque, se eu estou buscando a minha reforma íntima, se eu estou buscando o meu desenvolvimento, se eu estou querendo sair do homem velho e buscar o homem novo, e de uma hora para outra eu começo a vir um bocado de pensamento e sentimento de forma contrária, isso não é meu. Isso não é meu. E aí é preciso que a gente tenha inteligência espiritual nesse sentido. Correto? Porque isso vai influenciar na minha reforma íntima. É preciso que a gente compreenda que a gente não precisa ter medo dos espíritos. A gente precisa aprender a lidar com os espíritos, lidar com o nosso espírito. É uma inteligência relacional e é uma inteligência emocional que eu tenho que desenvolver. Vamos concluir as classes. Segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Juntou tudo. Né? Como diz o Evangelho, as duas asas, a do intelecto e a da humildade. De linguagem que emprega, se exala sempre a benevolência. Meu irmão, pare com isso, perdoe. Não vá lá discutir. Pense bem. Você já sabe aonde isso vai dar. Não adianta você insistir. Pare de dar murro em ponta de faca. Deixa cada um viver a sua vida. Veja o que Jesus passou. Você está passando fichinha na frente de Jesus. Ele sempre vai vir com uma proposta de benevolência e de pacificação. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferece o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Esses espíritos, eles já têm uma condição moral e elevada, que vai nos trazer sempre uma proposta de iluminação. Mas tem ainda mais do que isso, os espíritos puros. Espíritos puros, nenhuma influência da matéria, ou seja, eles não precisam da matéria. A matéria deles é simplesmente fluídica, quintessenciada.
totalmente etérea, né? Ou seja, sutil, leve. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E aí tem um cara que a gente conhece que chegou nisso. Vocês não conhecem? Já ouviram falar dele? É esse aqui, ó. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Por isso que ele falava que o reino dele não era daqui, né? O reino dele é outro. Essa felicidade, porém, não é de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Ele não falava o tempo todo, meu pai, eu estou atendendo ao meu pai, eu estou seguindo o que meu pai diz. Ele é absolutamente disciplinado às ordens do pai dele. Até porque, como nosso querido Jack estava falando anteriormente, felicidade se dá quando eu faço o que eu devo, não ao que eu quero. Quando o meu quero se alinha ao devo, ótimo. Mas enquanto seu quero não se alinha, faça o que você deve. Façamos o que a gente deve, o que nós devemos. Correto? Intuição, inspiração e obsessão. São conceitos importantíssimos para o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso, queridos, não tenham medo dos espíritos, porque eles já estão com vocês. Aprendam a lidar com os espíritos. Aprendam a perceber quem são cada um que estão em volta de vocês. Da mesma forma como a gente, através dos sentidos físicos e cognitivos, nós aprendemos a discernir entre quem presta ou quem não presta, que é inclusive um termo que limita muito, né? Mas vamos dizer, quem tem uma boa energia ou quem tem uma energia ruim ou negativa, nós precisamos também entender quem nos assessora espiritualmente. Porque nós temos assessoramento dos dois lados. Correto? Porém, tem um detalhe que não está aqui. Os espíritos imperfeitos, eles não pedem licença para nos assessorar. Eles se impõem, eles nos estudam e eles sabem exatamente qual classificação nós estamos ou nós sintonizamos. Correto? Ele sabe. Ele olha assim, o Pedro Paulo, se esse gordinho careca está lá embaixo. É fácil sintonizar com ele. E aí ele começa a colocar exatamente a linguagem que eu gosto, mas que eu não devo. Tem um termo que eu gosto de utilizar muito. Chamam-se defeitos gostosos. Vocês já ouviram falar disso? Hã? É interessante, né? Porque parece um paradoxo, mas é a nossa realidade. Defeitos gostosos. Os espíritos imperfeitos, eles sabem exatamente quais são os nossos defeitos gostosos. Ou seja, os defeitos que a gente ainda gosta. E eles vão nos alimentar nesse sentido. Correto? Eles vão nos conectar, vão se conectar conosco nessa área, nessa situação. Por isso, nós temos que prestar bastante atenção nesse sentido e também começar a entender que, assim como nós temos assessoria dos espíritos da terceira classe, ou da terceira ordem, melhor dizendo, nós também temos assessorias de espíritos da segunda e da primeira ordem. Isso é importantíssimo para que, através da nossa sintonia, através da nossa intuição, através da nossa inspiração, a gente comece a aceitar conscientemente esse apoio positivo para o nosso desenvolvimento. Mas não nos enganemos que estamos sozinhos. Não nos enganemos que, se não estivermos dentro de uma reunião mediúnica, estamos longe dos espíritos. Não, eles estão o tempo todo conosco. Até porque muitos deles nós já nos acompanhamos há muito tempo. Nós só estamos em planos diferentes. Nós temos ligações e afinidades há muito tempo. E para que a gente busque a nossa reforma íntima, nós precisamos utilizar nossa inteligência espiritual, sim. E perceber quem eu quero sintonizar,
Quem eu quero escutar? Aonde que eu vou buscar a intuição? Foi falado aqui que a intuição ela é baseada em estudo, em trabalho, em disposição. Pedro, mas eu quero só espíritos então da segunda e primeira ordem perto de mim. Então faça caridade, porque é lá que eles estão. E eles adoram quem faz caridade. Eles são best friend forever daqueles que fazem caridade. Ou seja, eles são os melhores amigos para sempre daqueles que fazem caridade. Correto? Se você quer atrair a turma do bem, faça o bem. Mas é preciso que também você aprenda a vigiar, a perceber, a analisar quais são os seus pensamentos, quais são os pensamentos dos outros que estão na minha volta. Porque sem perceber, nós viramos marionetes nas mãos de alguns companheiros que nos conhecem muito bem. Mas percebendo e de maneira consciente, nós também podemos nos ligar aos espíritos do bem, aos espíritos de luzes, que de maneira amorosa e concedida por nós, porque eles não vão impor nada, eles não vão bater na nossa porta e abrir sem a gente deixar, eles nos fazem a sintonia vibratória conosco e nós começamos a ter forças para executar o nosso desenvolvimento, para fazer as nossas renúncias, para fazer as nossas escolhas, para executar os processos caritativos de resgates em função dos erros e de equívocos que cometemos em vidas passadas ou nessa. E nós temos, acima de tudo, um coração universal e amoroso do nosso grande irmão, puro, perfeito Jesus. E outros espíritos também ao seu lado, como a mãe dele, que também alcançou essa condição. A escolha é nossa. Lembrem-se sempre, todos nós temos escolhas. Todos nós podemos fazer novos caminhos, novas histórias na nossa vida. Eu agradeço a paciência, o silêncio de todos vocês e principalmente a espiritualidade amiga, que de forma inspirativa sempre está presente nesta casa, neste auditório, iluminando as nossas mentes e nossos corações. Que nós possamos voltar para nossas casas, conscientes dessa matéria que foi tão importante para todos nós e que a gente coloque em prática agora, daqui a pouco, sobre os nossos pensamentos e sentimentos que guardamos dentro de nós. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre e até uma próxima oportunidade. Tenham todos uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado. Queridos irmãos, agradecemos ao nosso querido Pedro Paulo por esse banquete que ele nos trouxe de esclarecimentos, esse banquete espiritual. E pedimos que vocês só tenham um pouquinho mais de paciência. O nosso irmão aqui, Jack, que é o nosso consultor, ele pediu para eu ler aqui uma parte, e eu vou ler. Do Livro dos Espíritos, a parte 2ª, capítulo 9, a questão 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? E a resposta é essa, vamos prestar bastante atenção. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos seguir aquilo que Jesus nos ensinou, né? Vigiar e orar os nossos pensamentos, tá bom? Então, vamos à prece. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade abençoada de estarmos aqui nesta casa, ouvindo esses esclarecimentos que nos ajudam, que nos fazem refletir. Pedimos o teu auxílio, doce Rabi da Galileia,
para que nós possamos ter o discernimento e a sabedoria de olhar para dentro de nós e perceber aquilo que nós precisamos melhorar, para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade superior e assim recebermos as inspirações necessárias para a nossa evolução, para que nós possamos também desenvolver a nossa intuição, Senhor, e trazer os Teus ensinamentos para o nosso coração. E assim transformarmos a nossa vida. E transformando a nossa vida, nós vamos transformando o mundo à nossa volta. E assim, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo aos mentores dessa casa, ao Senhor Bezerra de Menezes, em nome de Deus, encerramos a primeira parte dos trabalhos desta noite, dando graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja.